Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história do discípulo Judas Iscariotes, conhecido como o discípulo que traiu Jesus. Vem comigo! Você é o Messias, o Filho de Deus? Eu sou. É mentira, Não é possível. Mentira. E vocês verão o Filho do Homem, sentado à mão direita de Deus Pai. Ouça, ó Israel! Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Seu local de origem passa pela discussão acerca do significado da palavra Iscariotes. Provavelmente essa palavra seja derivada do termo hebraico Iscariote, que significa homem de Quiriote, visto que em certos manuscritos do Evangelho de João aparecem as palavras apocariotou. Se o significado de Iscariotes for realmente este, o que é muito possível, então encontramos a informação sobre o local de origem de Judas. O Antigo Testamento menciona dois locais com o nome de Quiriote. O primeiro era localizado em Moabe, já o segundo, Quiriote Hezron, ficava localizado aproximadamente ao sul de Hebron. Há também quem defenda que Iscariotes não seja uma indicação de seu lugar de origem, mas um tipo de designação infame para identificá-lo. Para isso, alguns estudiosos sugerem que essa palavra tenha origem num termo que significa um assassino, e portanto a interpretam no sentido de o homem da adaga. Contudo, essa última interpretação é bem pouco provável. Normalmente é aceito que a designação Judas Iscariotes signifique simplesmente Judas, o homem de Quiriote. Judas Iscariotes servia como tesoureiro no grupo apostólico, mas no exercício dessa atividade ele é chamado de ladrão no Evangelho de João. O texto bíblico diz que Judas Iscariotes furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa que ele era o responsável por guardar. Durante o ato de profunda adoração de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, a qual ungiu o Senhor Jesus quebrando um vaso de alabastro que continha um precioso unguento, Judas fez duras críticas a tal atitude. Inclusive, ele conseguiu influenciar os demais discípulos em sua crítica. Apesar de Judas Iscariotes inicialmente argumentar que aquele unguento poderia ser vendido e o valor arrecadado ser distribuído aos pobres, na verdade ele não estava preocupado com isto. Na verdade, além de ele não reconhecer a significativa ação daquela mulher que, inclusive, foi elogiada por Jesus, Judas Iscariotes ficou frustrado por não ter conseguido enriquecer seu próprio bolso com a venda do nardo puro. Curiosamente, os evangelistas posicionaram, logo após esse episódio em Betânia, a narrativa sobre quando Judas Iscariotes se dirigiu aos principais sacerdotes para acertar um acordo com relação à traição de Jesus. O apóstolo Mateus, escritor do primeiro evangelho, foi quem mais forneceu detalhes acerca do acordo entre Judas Iscariotes e os principais sacerdotes a fim de trair Jesus. Judas Iscariotes recebeu como pagamento para trair seu mestre a soma de 30 moedas de prata. É interessante saber que esse valor recebido por Judas com as tintas moedas de prata
talvez tenha sido 10 vezes menor do que o valor de avaliação que ele próprio fez do unguento que Maria de Betânia utilizou para ungir Jesus. A narrativa bíblica também nos informa que Judas Iscariotes esperou um momento mais oportuno para poder trair o Senhor. Isto acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no cenáculo e instituiu o sacramento da ceia do Senhor. Aqui nos recordamos das conhecidas palavras do apóstolo Paulo, abre aspas, na noite em que foi traído, fecha aspas. Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos. Depois de Jesus ter dado a ele um bocado molhado, a Bíblia diz que, abre aspas, entrou nele Satanás, fecha aspas, e Jesus lhe disse, o que fazes, faze-o depressa. Saindo dali, Judas Iscariotes pôs em prática o plano da traição. Já no jardim do Getsemane, enquanto o Senhor Jesus orava, Judas Iscariotes consumou seu ato beijando Jesus. E assim os soldados o prenderam. Profecias do Antigo Testamento apontavam justamente para esse momento. A morte de Judas Iscariotes é registrada apenas em Mateus e Atos. Antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou os principais dos sacerdotes e os anciãos a fim de devolver as 30 moedas de prata. Judas Iscariotes escutou dos sacerdotes que ele era o responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo antes de retirar-se para ir se enforcar. Os sacerdotes não colocaram as moedas no cofre das ofertas, visto que eram pelo preço de sangue. Porém, eles acabaram comprando o campo de um oleiro para servir de sepultura dos estrangeiros. Esse campo foi chamado, abre aspas, campo de sangue, fecha aspas, assim como havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Na verdade, indiretamente foi o próprio Judas quem comprou aquele campo ao devolver as moedas aos sacerdotes e anciãos. Mateus apenas relata que Judas saiu para se enforcar. Já o evangelista Lucas, no livro de Atos, fornece alguns detalhes sobre esse momento de acordo com a descrição dada pelo apóstolo Pedro. Ele diz que Judas Iscariotes, abre aspas, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas suas entranhas se derramaram, fecha aspas. Matias foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Pior do que a sua trágica e assombrosa morte é a sentença que lemos sobre o seu fim. Abre aspas. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, fecha aspas. Esse lugar é claramente indicado nas palavras de Jesus orando ao Pai. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A autoridade final está nas mãos dele, o seu julgamento. Ele devia crucificá-lo! Blasfemador! Considerando todas as referências bíblicas em que Judas Iscariotes é mencionado, podemos perceber que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja e a cobiça. Seu caráter duvidoso por ser muito bem resumido na designação clara e objetiva dada a ele pelo apóstolo João, abre aspas, ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava, fecha aspas. João o identificou em poucas palavras, como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariotes era uma pessoa dissimulada. Diante do anúncio de Jesus de que havia entre eles um traidor, Judas Iscariotes foi tão frio a ponto de dizer, porventura sou eu, Rabi? A história de Judas Iscariotes é um retrato vívido de como o homem, em sua própria natureza, é completamente depravado e perverso, apto a ser instrumento nas mãos do diabo. É impossível separar a pergunta sobre quem foi Judas Iscariotes das conhecidas palavras de Jesus sobre ele. Abre aspas.
Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Fecha aspas.